Boa noite, graça e paz, estamos de volta. Acredito que agora vai dar tudo certo. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Dá um ok aí. Agora eu vou aguardar um pouquinho mais de tempo para as pessoas poderem voltar. E como, né, de costume a gente poder interagir com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Graça e paz, boa noite, estamos de volta, né? Meu nome é Daniela, eu sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel. Para você que está entrando a primeira vez, você está participando de uma célula online, e eu quero dizer para você que é um prazer imenso ter você aqui. Nós deixamos os momentos iniciais dessa live para poder interagir com as pessoas que estão entrando e também poder cumprimentar os irmãos. Hoje eu vou dar um tempinho maior por conta do problema inicial aí que a gente teve, tá? Para as pessoas poderem retornar, porque já tinha um número de pessoas participando quando a gente percebeu que estava sem áudio. Então vamos lá. Quem está chegando aí, por enquanto não estou vendo ninguém, né? Ah, sim, agora eu estou vendo. Gente, aqui ó, boa noite, Anderson. O áudio agora tá ok. Boa noite, Jerusa, Érica, Graça e Paz, Lica, Solange. Gabriel tá aqui agora. Gabriel tava lá, agora já tá aqui. Em um segundo, o Gabriel chegou aqui. Giovanete, Graça e Paz, Irmã Águima, Lica, de novo. Tá dando ok pro áudio, né, Lica? Águima. Ai, irmãos, eu corri. Graça e Paz. Tô até cansada. Mas é uma oportunidade para a gente poder dar um tempinho maior para as pessoas, né? Irem entrando aí, uma vez que a gente teve esse probleminha aqui no início. Eu tô querendo acessar aqui. Leci, que bom você aqui. Elaine tá dando as boas-vindas aí em nome da igreja a todos vocês. Deixa eu ver quem mais. Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Rosângela Perdigão. Prazer ter você aqui, Rosângela. Esse sobrenome Perdigão lembra da Solange, né? Solange Perdigão é parente? Deixa eu voltar. Quem mais está aí, quer se manifestar, por favor, fique à vontade. A gente também sempre aproveita esse momento inicial aqui da live para a gente poder parabenizar as pessoas que fizeram aniversário de terça-feira para cá e estão aqui. Ou para você estar aqui, tá lembrando de alguém, gostaria que a gente também pudesse falar aqui, parabenizando. Então, nesse momento, eu quero deixar vocês bem à vontade para fazer esse tipo de interação. A Indianara estava aqui bem no início. Você está aí, Indianara? Cumprimenta aí. Com a paz do Senhor, para a gente ver você aí. Ana Paula, Ana do Queivera, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Bem, eu não sei se a Indianara está aqui. Eu sei que ela foi uma das primeiras a entrar antes. E eu quero aqui parabenizar hoje a Ângela Maria, que está fazendo aniversário. Lá no grupo da igreja eu vi as irmãs desejando bênçãos, né?
rogando ao Senhor que abençoe ricamente a vida dela. Nosso desejo também, Ângela, que você seja ricamente abençoada pelo Senhor. Fernanda, lá do Caivera, que bom você aqui, Fernanda. E também hoje é aniversário do Neylor, né? Esposa da Indianara lá da célula da Solange. Pois é, se estivéssemos hoje reunidos nas casas, tenho certeza que hoje no final da célula ia ter um bolo lá. Rejane, que bom você aqui. Ia ter um bolo, ia ter uma festa. Eu acho que ia rolar um churrasco lá na casa da Solange hoje, né, Solange? Se a célula estivesse reunida. Mas não tem problema, não. Anota essa daí, porque a gente ainda vai voltar a se reunir e a gente vai fazer essa confraternização ainda. Não é isso? Irmã Vera. Paz, Fernanda. Que bom você aqui, viu? Então, vamos orar, né? Se a Indianara aparecer aí depois, a gente dá os parabéns aí pro pessoal. Se não, fica aqui registrado, né? Os nossos votos nele, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e seja frutífero onde o Senhor está te plantando, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos uma vez mais. Estamos agradecidos por vivermos. Estamos agradecidos por Jesus. Muito obrigada pela tua palavra, porque ela é norte para nós, ela é direção, ela é instrução para a vida, Pai. Muito obrigada. Que nessa noite essa palavra tão poderosa possa alcançar tantas vidas, Senhor Deus, e abençoar, porque a palavra do Senhor é tão poderosa para alcançar corações. Que haja quebrantamento, mudanças, transformações, conversões para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Pois é, Solange está falando aqui, ó. Seria um churrasco, com certeza, porque o Neilo é churrasqueiro de mão cheia, né, Solange? Paz do Senhor, Nilma. Paz do Senhor, Tiana. Então, vamos lá. Bem, dito já os aniversariantes da semana, hoje a gente vai refletir sobre mais uma história bíblica, né, gente? E as histórias bíblicas, elas são muito interessantes e até mesmo curiosas. Nós vamos encontrar histórias na Bíblia que são verdadeiros atos de coragem. Nós vamos encontrar histórias que são atos de covardia, o contrário, né? Vamos lembrar de algumas histórias com mais frequência. Algumas nós ouvimos, né, com mais frequência. Outras nem tanto. Algumas nós esquecemos uns detalhes tão importantes dela, das histórias. Mas o fato é que essas histórias estão na Bíblia. E elas estão ali porque elas têm um propósito de nos ensinar algo. A própria Escritura diz sobre isso. Ela fala assim, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Então, hoje o tema que eu vou trabalhar na célula é insensatez. Mas o título dessa lição é: não seja insensato, seja sensato. Uma pessoa insensata, qual que é a característica dela? Bem, uma pessoa insensata, no geral, é uma pessoa desajuizada, uma pessoa sem juízo. Algumas pessoas vão dizer assim. Um insensato é uma pessoa imprudente. E também, por que não dizer que é uma pessoa desequilibrada, irresponsável? O fato é que o irresponsável, ele é um tipo de pessoa que pratica seus atos do dia a dia muito sem temor, não se preocupa não. Sem acreditar que está prejudicando as pessoas, ou esteja maltratando. Uma pessoa responsável, geralmente, ela tem um comportamento assim. Hoje, eu vou usar 2 exemplos bíblicos para ilustrar a questão da insensatez. Eu acredito que um desses exemplos seja muito conhecido e outro nem tanto. Mas existe algo que é semelhante entre esses 2 exemplos, além da insensatez, é o fato que, em ambas as histórias, foram erguidos monumentos a esses personagens aí, né, da história. Hoje eu tô com um fundo musical maravilhoso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Poderoso, pentecostal, tá assim, tremendo.
Receba. Bem, vamos lá. Lucas 17, quando Jesus é interrogado ali sobre como seria a vinda do reino de Deus, Jesus dá uma resposta um tanto quanto interessante. Ele disse assim, que a vinda do reino de Deus não seria diferente como nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas viviam normalmente. Elas casavam, elas davam casamento, elas comiam, elas bebiam, ou seja, viviam normalmente até que, né, Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E alguns trechos ainda de Lucas 17, o Senhor Jesus vai falar outras coisas em relação à vinda do seu reino. Ele vai dizer, por exemplo, deixa eu ver, tem escrito aqui. Ele vai dizer, por exemplo, que o reino de Deus vai vir como nos dias de Ló. Como que era nos dias de Ló, né? O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Até que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre e destruiu a todas as pessoas, né? E o Senhor vira e diz que acontecerá assim também no dia da vinda do Filho do Homem, né? Quando ele for revelado. Naquele dia, ele diz, inclusive, que aquele que estiver lá no telhado da sua casa não desça para apanhar seus bens, é assim que ele fala. Ele também diz que, semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Aí ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Lucas 17, 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Aí eu quero te fazer essa pergunta. Hoje, você se lembrou da mulher de Ló? Diz pra mim aí, ó, quem lembrou da mulher de Ló hoje? Fala assim, acredita que hoje eu lembrei? Jesus falou, lembrem-se da mulher de Ló, ou seja, ela é um personagem da história bíblica que não deve ser esquecido por nós, né? O primeiro exemplo de insensatez que eu quero usar nessa noite é o da mulher de Ló. Vamos observar atentos a história dessa família. A Bíblia vai dizer para nós que Ló, a mulher e as duas filhas, eles estavam na cidade de Sodoma. Bem, a cidade era tida como uma das mais pecaminosas no tempo bíblico. Chegou um momento em que Deus enviou 2 anjos ali para aquela cidade, para destruir a cidade, mas esses anjos que foram destruir a cidade por causa do pecado, também foram ali para tirar a família de Ló daquele lugar, para que eles escapassem da destruição iminente que a cidade ia sofrer. E o Senhor, quando envia esses anjos, ele dá uma advertência a essa família. O Anderson está falando que o áudio está baixinho. Tá baixinho, gente? Um pouco baixo, diz o Gabriel. Não lembrou, Lica, da mulher de Ló hoje, né? Eu vou procurar falar alto, né? Para ver se melhora. Então, vamos lá. Olha. Então, esses anjos vão à cidade com o fim de destruí-la por causa do pecado. Mas não só isso. Esses anjos vão também com o objetivo de poder salvar a família dessa destruição iminente. Ela está dizendo que está normal. Então, o que acontece, gente? A gente sabe que o Senhor, ele fala através desses anjos a essa família, instruindo essa família. E nessa saída ali, a instrução é a seguinte, está escrita em Gênesis 19, 26. Melhorou o áudio aí antes, porque a gente mexeu aqui. Áudio normal, Zalica. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o anjo falou, quando vocês estiverem fugindo, olha a instrução que o Senhor Deus deu através dos anjos. Quando vocês estiverem fugindo e correndo da destruição, disse o anjo, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, ou numa estátua de sal. Assim está em outras versões. Muito baixinho, mas melhorou. Aumentou bastante agora. Então diminui aí, irmãos, o som aí no celular, no computador. Vamos lá. Essa história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal, inclusive, é uma história muito conhecida. Lembra? As crianças cantam muito essa história. Lembra da música? Ouça agora, essa história é da mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal.
olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Pois é, as crianças já cantam essa história. E por que devemos nos lembrar da mulher de Ló? Primeiro, eu acredito que nós devemos lembrar da mulher de Ló porque ela era uma pessoa demasiadamente apegada ao pecado, né? Ela foi tirada da cidade, mas a cidade não saiu dela, né? A mulher fugiu com a família e pensou que mesmo longe fisicamente, ela poderia olhar para trás. Só que, irmãos, a palavra do Senhor foi muito clara, vocês não acham? Não olhar para trás, e ela olhou, só que foi fatal, né? Ela olhou e foi fatal, ou seja, ela olhou e não teve mais chances. Olhar para trás, nesse momento, nessa história, revela para nós também um coração que estava preso àquela cidade de pecado, né? Ela saiu como que não querendo sair, né? Ela estava deixando naquela cidade de pecado algo que ela não queria abrir mão, não é verdade? Se ela já estava saindo com a sua própria família, o que mais ela poderia estar desejando daquela cidade? Isso mostra pra gente, irmãos, como essa mulher estava apegada ao pecado e àquela vida daquela cidade. Quantas pessoas hoje também vivem assim, gente, com os corações aprisionados ao pecado, não conseguem se desvencilhar do pecado, viver sem ele. São pessoas que não conseguem correr e nem fugir do pecado. Tem outros que até brincam com ele, né, imaginando assim, não tem problema, qualquer momento que eu quiser eu posso escapar. Ou até mesmo pensam que podem manipular o pecado como se ele fosse um bichinho ali de estimação, que pode se livrar dele a qualquer momento, né? Jesus, ele foi muito claro com relação à mulher de Ló. Lembrem-se dela, sabe, irmãos? Como certos criminosos, o pecado ele não se importa com a sua vida, ele não se importa com a minha vida. Sua finalidade é matar você. Então preste atenção, o pecado não tem a menor estima por você. Jesus falou, lembrem-se da mulher de Ló, lembrem-se dela, sabe por quê? Porque ela achou que ela podia correr para uma nova vida ao lado do Senhor e ao mesmo tempo ficar olhando para trás, ficar olhando para o pecado, mas não tem jeito, sabe, de estar ao lado de Deus e ao mesmo tempo estar ao lado do pecado. Ou você corre do pecado ou você se atola nele. Há em Apocalipse uma instrução interessante dizendo assim, quem é sujo, suje-se mais. E quem é imundo, torne-se ainda mais imundo, né? Você pode pensar assim, que conselho estranho isso da Bíblia, né? Mas o caso, irmãos, é que nós não temos muitas alternativas, não. Ou nós corremos do pecado, ou nós nos atolamos nele. É claro que o Senhor não quer que você fique atolado no pecado, né? Ele quer que você corra no pecado, confiando que Ele estará ao seu lado, né? Então nós devemos lembrar da mulher de Ló como uma mulher que estava demasiadamente apegada ao pecado. A Alessandra está aqui falando que correu, mas chegou. Isso aí, Alessandra. A gente também correu hoje aqui. Você que não sabe. As trevas não combinam com a luz, não é isso, irmã? Exatamente. A Angélica está dando um alô aqui também. Então, vamos lembrar da mulher de Ló como uma pessoa que era demasiadamente apegada ao pecado. Mas vamos lembrar dela também como uma pessoa que morreu, mas que não precisava ter morrido, gente. Ela morreu, mas não precisava ter morrido. Pensa, os anjos foram enviados à cidade para livrar aquela família da destruição, da morte, mas ela morreu mesmo assim, né? O grande problema da mulher de Ló é o mesmo das pessoas de uma forma geral, sabe? O de não levar a sério a palavra de Deus. O anjo recebeu uma palavra do Senhor a seguinte: fuja e não olhe para trás. Mas parece que ela não acreditou, né, no que o anjo tinha falado. Ela pagou para ver, pagou muito alto, né? Pagou por sua própria vida. O texto diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Olha, como a mulher de Ló, em muitos momentos também, existem pessoas que não levam a Deus a sério. Vocês acreditam nisso, gente?
tem gente que não leva Deus a sério? Deus está falando, instruindo, e as pessoas não levam o Senhor a sério? Sim. Infelizmente, existem muitas pessoas, e não poucas, que não levam o Senhor a sério, que não levam a palavra do Senhor a sério. Ele falou para a família de Ló: não olhem para trás. Você acha que essa palavra não foi clara? Você acha que... O que você entenderia com essa expressão aí? Quero deixar vocês aí tendo uma oportunidade de falar. Se vocês ouvissem essa palavra aí, olha, que eles ouviram, não olhe para trás, o que vocês iam pensar? Né? Vocês acreditam que a palavra do Senhor foi clara? Que Deus foi claro naquilo que ele estava falando para aquelas pessoas? O pessoal está falando aqui, sim, é verdade. Pois é. Ele foi muito claro, mas infelizmente existem pessoas que agem assim como a mulher de Ló. Como que elas agem, gente? Elas pensam assim, olha, essa palavra aí não é para mim, não é para o outro. Ou então pensam assim, gente, vou fazer do meu jeito, tá bom? Vou obedecer, mas obedecer à minha maneira. Vou obedecer, mas vou obedecer do meu jeito. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldades de levar Deus a sério. Muitas pessoas. E quando isso acontece, gente, começa um processo. Mas eu ia morrer porque eu ia dar uma olhadinha a Angélica. A Angélica ia virar estátua de sal. Né, Angélica? Então, a Fernanda está falando que a palavra foi muito clara. Fernanda Cesana. Seja bem-vinda, Fernanda. Primeira vez que eu estou te vendo aqui. Mas olha só. A Alessandra, sim, não olhe para trás, quer dizer, não se apegue a determinadas coisas. Exatamente. Ela estava extremamente apegada à vida que ela tinha em Sodoma. A palavra de Deus é vida, a obediência é tudo. É isso aí, Fernanda. Então, olha só. Tem muitas pessoas, gente, que tem muita dificuldade de levar a palavra de Deus a sério. E quando a gente não começa a ouvir aquilo que o Senhor diz, aquilo que a palavra orienta, sabe o que vai acontecendo dentro da gente? A gente vai começando a passar por um processo semelhante ao que aconteceu com essa mulher, sabe? A gente começa a morrer aos poucos, ou rapidamente, vai deixando de ser bênção no reino de Deus, vai deixando de nutrir um relacionamento com Deus, até que, enfim, a gente se transforme numa completa estátua de sal. Lembrar-se da mulher de Ló, mas lembrar o quê? Lembrar que ela morreu, gente. Mas ela não precisava ter morrido. E por que ela morreu? Ela morreu porque ela não acreditou, sabe? Que o melhor estava à frente. Ela acreditou que o melhor estava atrás e ela estava deixando, né? Ela pensou que o melhor da vida estava em Sodoma. Lá em Sodoma estavam os amigos, né? Quem sabe os amigos do pecado. Lá em Sodoma estava a turma. Lá em Sodoma estavam os bens que ela não podia levar junto com ela, né? Lá em Sodoma estava tudo aquilo que ela considerava importante e que ela não podia levar para onde ela estava indo. Mas sabe, irmãos, o que ela tinha de mais importante, ela estava levando e ela não se deu conta disso. O que ela tinha de mais importante era a sua família, né? Então, nós devemos lembrar dela como uma mulher que era demasiadamente apegada ao pecado e, segundo, que morreu sem ter necessidade. E terceiro, alguém que se tornou um monumento de uma alma incrédula. Pensa, a mulher de Ló nos lembra daquelas pessoas que dão pouca importância para a sua alma. E eu quero que nesse momento você preste bastante atenção nisso, sabe? Ela se tornou uma estátua de sal. Eu quero que você pense as pessoas passando por aquela montanha e falando assim, olha aqui, gente, essa estátua, esse monumento que está aqui, ele está aqui por causa de ser ela uma pessoa incrédula, né? Ela é a representação da incredulidade. Ela é símbolo de uma pessoa incrédula. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, numa criança passando ali perto com a mãe, né?
E o filho perguntando assim, mãe, o que é isso? Por que essa mulher tá aqui? Por que ela tá desse jeito? Criança, como é que é, né? E a mãe falando assim, meu filho, essa mulher tá aí é porque ela desobedeceu a Deus e ela ficou desse jeito. Aí a mãe aproveita sempre, né, e fala, tá vendo? Se você desobedecer a Deus também, é isso que vai acontecer com você, né? Então eu fico pensando assim, na triste realidade dessa mulher, porque foi concedida a ela uma oportunidade. Os anjos foram até ali para tirá-la da destruição, para tirá-la da morte. Infelizmente, o que aconteceu com ela foi o mesmo que aconteceu com todas as pessoas que estavam na cidade, gente. Ela morreu, né, como eles. E ainda se tornou uma representação daquilo que nós não devemos ser, incrédulos e desobedientes à palavra de Deus. Aí eu fico pensando em Jesus, sabe? Ele pediu que nós nos lembrássemos da mulher de Ló e também nos disse essas palavras. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se um dia você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você se submeteu ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo, isso quer dizer que você não deve ficar olhando para trás, lamentando o que você deixou, né? Nós devemos cuidar, irmãos, da nossa alma. Como? Cuidando do nosso relacionamento com Deus. E eu quero que nesse momento você preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo, porque nós estamos vivendo em plena pandemia. Sim, verdade. Estamos impedidos de estar onde há aglomeração de pessoas. Nós estamos impedidos de passear, de ir aonde a gente gostaria de ir, de estar onde nós gostaríamos de estar. Sim, estamos mais confinados, mais limitados, né, no nosso trânsito. Mas o fato é o seguinte, o fato de nós estarmos vivendo em plena pandemia não impede que você ore. O fato de nós estarmos em plena pandemia não impede você de ler a Bíblia, talvez muito pelo contrário. Agora você está tendo um tempo que você dizia que antes você não tinha. O fato de nós estarmos em uma pandemia, estarmos tão restritos, não impede você de cultuar a Deus. Olha, irmãos, quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer nesse momento. A igreja está aberta de domingo a sexta-feira, todos os dias. Para oração matinal, também com ministrações à noite. Na internet, nas plataformas digitais da igreja, hoje nós temos um trabalho muito maior do que antes. Uma irmã me disse esses dias que toma café da manhã todo dia com o pastor Cleber, café com Deus, uma palavra todos os dias para o seu coração, fora as lives que são feitas, dos cultos na igreja, dos estudos bíblicos, dos estudos em cela, ou seja, e é lamentável que em muitos momentos, como agora, poucas pessoas estejam nesse momento assistindo. É triste que seja assim. Eu pergunto, onde estão essas pessoas nesse momento? Né? Qual que é a prioridade, o compromisso delas agora? Mas podem assistir depois. Sim, podem assistir depois. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse depois, porque depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu assisto, e o depois fica para depois, sabe? Às vezes a gente não se compromete. Só que eu quero nessa noite que o Espírito Santo possa falar no seu coração, sabe? A pandemia, ela vai passar, gente. Sabe? Essa pandemia vai passar. Ela teve data para chegar e ela tem data para ir embora. Então, nós vamos viver brevemente um antes e um depois da pandemia. E eu quero que você pense quem você será antes e depois da pandemia. Você vai ser um monumento de uma pessoa que deixou de viver? De uma pessoa que abandonou o Senhor? Ou você vai ser uma pessoa que vai ser referência e exemplo de fé para tantas outras pessoas? Eu quero que você pense nisso. Será que eu espero e desejo profundamente que não, mas que jamais sejamos lembrados como, sabe, aquela fulana lá na igreja que ministrava do louvor, que era tão feliz, que cantava, pois é, agora virou uma estátua de sal. Sabe, aquela senhora, pois é, ela foi bem, mas de repente, por um momento da vida, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Em nome do Senhor Jesus, que após essa pandemia nós não venhamos contemplar esses exemplos, mas para que isso não aconteça, cuide da sua alma. Nutra o seu relacionamento com Deus. Se você tem percebido que você tem esfriado na fé, que de repente você está passando por um processo de petrificação, escute o que eu estou te dizendo nessa noite. Ore hoje mesmo ao Senhor, pedindo um novo coração, para que você não fique para trás quando essa pandemia passar. Ouça, a pandemia vai passar, que você também não passe junto com ela. Mas que quando ela passar, você permaneça firme, olhando para frente, ouvindo a voz e a direção do Senhor. Estou aqui, vou aqui responder algumas interações aqui, Giovanete, estamos juntas aqui. Estou assistindo, Ivani, que bom você aqui, Ivani. Então, irmãos, preste atenção, a pandemia vai passar, mas que você não passe. Olha, quando essa tormenta passar, que ela não te leve. E quando as pessoas forem atrás de você, que você não seja um monumento daquilo que foi um dia que não é mais, né? Mas quando essa tormenta passar, você possa permanecer de pé para a honra e glória do Senhor. Firme, firme e constante, no nome de Jesus. Então, Jesus quer que você se lembre dessa mulher de Ló para o resto da sua vida. Porque ela se tornou um monumento de uma alma incrédula. Porque, sabe, Jesus falou, lembre-se dela, uma mulher apegada ao pecado, uma mulher que morreu não precisava ter morrido, e uma mulher que se tornou exemplo daquilo que nós não devemos ser. Pastor Cleber está falando aqui, é triste ter a pandemia na alma, exatamente, irmãos, né? Isso aí tá fora, não deixe que isso entre dentro, não. Às vezes, sabe, a gente se preocupa. Hoje o pastor Cleber falou sobre purificação, né, no Café com Deus, e ele falou muito sobre essa questão do pecado, e eu percebo que o Senhor tem trazido palavras nessa direção. E se ele tem trazido palavras nessa direção, é porque o Senhor quer falar ao seu coração. Escute, a pandemia vai passar, mas que você não passe junto com ela. Então, o primeiro exemplo de insensatez que eu quero trazer hoje para nós é o da mulher de Ló. Ela se tornou uma estátua, um monumento daquilo que nós não devemos ser. O segundo exemplo, não muito conhecido, é o de Saul, e está registrado em 1 Samuel no capítulo 15. É geralmente uma história conhecida o fato de ser Saul o primeiro rei de Israel. Né? O Senhor o escolheu à medida que o povo clamou lá querendo um rei, né? O Senhor concedeu esse rei, e esse rei era Saul, né? E Deus confiou a Saul uma missão. Logo no início, após ali a sua bênção, né? A bênção ali de um novo rei. E eu quero ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel 15, 2 e 3. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Essa foi a palavra do Senhor. Acredito que tão clara quanto a palavra que foi dada à família de Ló, né? Destruam tudo. Foi o que o Senhor falou. Ok, né? A Bíblia diz que Saul vai, reúne o seu exército de mais ou menos 210 mil homens e faz como o Senhor esperava dele, ataca os amalequitas, né? Mas Saul faz uma coisa, ele poupa a vida de Agag, o rei dos amalequitas, e também as ovelhas e bois. 1 Samuel 15, 9 vai dizer isso para nós. Os bezerros gordos, os cordeiros. Ele poupou, diz as escrituras nesse versículo 9 do capítulo 15 de 1 Samuel, que ele poupou tudo o que era bom e destruiu tudo o que era perecível, inútil. Aí ele destruiu por completo.
Agora eu te pergunto, quero aproveitar esse momento para mais uma vez dar uma oportunidade para vocês interagirem aqui. Foi isso que o Senhor pediu para ele? Foi isso que o Senhor pediu? Gente, estava tão claro. Destrua tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Não é? Pois é. E aí, Saul vai e poupa o rei dos amalequitas e ainda tudo aquilo que eles tinham de melhor. Então, o que acontece? Deus vai lá e fala com o profeta, Samuel no caso. E o versículo 11 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim o Senhor: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou extremamente irado, né? E ficou ali clamando a Deus a noite inteira. Penso que ele clamava por Saul, clamava por Israel, né? Clamava pela misericórdia do Senhor. E o texto vai dizer para nós no verso 12 que ele sai de madrugada para encontrar com ele. Pensa, o Senhor falou com ele e ele ficou a noite toda orando. Quer dizer, esse homem nem dormiu, não deu conta nem de dormir. Quando começou a chegar a madrugada, ele já saiu para se encontrar com Saul. Mas ele não estava conseguindo encontrar Saul. Então, procurando esse rei, onde está Saul, umas pessoas disseram para ele, no verso 12 está escrito: ah, Samuel, Saul foi para o Carmelo. Ah, ele foi lá porque foi erguer um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Gente, Saul foi erguer um monumento. Um monumento. Agora eu te pergunto, um monumento a quê? Não precisa responder, o próprio texto diz. Ele foi erguer um monumento em sua própria honra. Que rei mais interessante, né? Que é Saul, primeira missão ali, já dando uma dessa, e vai construir já uma estátua, né? Um monumento que fica aqui, ó, em memória de todo Israel. O grande feito que eu realizei, né? Porque o Senhor me deu uma missão e eu fiz ela exatamente como Deus me disse. Então, que fica aqui registrado esse grande feito. E eu vou ler com vocês o diálogo de Samuel com Saul. Quando ele encontra Saul. Quando Samuel encontrou Saul, olha, quando ele encontrou, ele ficou procurando Saul. E nada de Saul, né? Saul estava muito ocupado com a sua própria honra, né? Ele estava muito preocupado com a sua própria honra e muito ocupado dela. O Senhor, quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. O próprio Saul se antecipa. Segui as instruções do Senhor. E Samuel, porém, perguntou: e esse balido das ovelhas que eu ouço com os meus próprios ouvidos, ou seja, ninguém está me contando, eu que estou escutando. Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo, Saul? Aí Saul falou assim: ah, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, mas destruíram totalmente o restante. Ah, Samuel disse a Saul: fique quieto. Ele disse: cala a boca, escuta, né? Fica quieto. Saul falou: fica quieto. Eu acho que Saul estava bravo. Samuel, né? Eu acho que Samuel estava bravo. Eu acho. Parece, né? Ele disse: eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Ou seja, você está achando bonito? Eu vou te falar o que Deus está achando. Isso aí. Respondeu Saul: diga-me. Eu penso assim, depois de erigir uma estátua em sua própria honra, né? Agora vem uma palavra do Senhor. Ele estava todo animado. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que eu os tenha eliminado.
Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor para ser consagrado ao Senhor, e o resto para a destruição. Samuel, porém, respondeu para ele assim: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios do que eu lhe obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor, as instruções que me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Irmãos, que palavra forte, não é? Mas aqui, uma pessoa que erigiu um monumento para se tornar uma representação, um símbolo daquilo que a gente não deve ser, né? Ele fez a sua maneira e não a maneira de Deus. Ele achou que do jeito dele estava bom, mas Deus já tinha deixado claro como deveria ser feito. Isso é um aprendizado para nós, irmãos. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. É como a palavra diz, é como as escrituras nos orientam, é de acordo com a palavra de Deus. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, sabe? Um monumento é uma construção que transmite uma recordação para alguém. Um monumento é uma memória de algo. É redundante falar isso, mas é a memória de um fato memorável. É a lembrança de um fato memorável. Isso é um monumento. Um monumento transmite uma recordação. Todas as vezes que a pessoa passa ali e olha, aquele monumento, ele é símbolo, é representação, é recordação, é lembrança de algo que ninguém deve esquecer. Inclusive, hoje, por exemplo, eu estava vendo na televisão um monumento sobre a Bastilha, porque hoje é o dia da queda da Bastilha na França, um dia que ele, anualmente, né, é feriado nacional por causa da queda da Bastilha. E tem um monumento lá erigido para que seja memória, para que seja lembrança de tudo aquilo que aconteceu na guerra, né? E dessa vitória deles ali com a queda da Bastilha. Então, eu fico pensando, sabe? Saul se tornou um monumento, mas um monumento daquilo que nós não devemos ser, né? Uma lembrança. Infelizmente, ele queria criar algo para a honra de si próprio, mas aquilo ali se tornou uma desonra, né? Um monumento da desonra. Como a mulher de Ló se tornou um monumento da desonra, né? Quero te perguntar nessa noite uma pergunta. A Angélica está dizendo aqui que Saul queria aparecer. É muito triste, irmãos, né? Tinha a bênção de Deus, tinha a palavra do Senhor, tinha direção. Isso é muito importante para nós. Não podemos viver a nossa vida à nossa maneira. Se nós queremos ser aprovados pelo Senhor, nós precisamos viver da maneira como Ele nos orienta, sabe? Você quer a aprovação de Deus? Então, siga as orientações dele. Agora, se você quer ser reprovado, o que adiantou todo o trabalho dele? Se no final ele foi reprovado pelo Senhor, o que adiantou os anjos irem lá tirar aquela mulher de Sodoma se no final ela morreu do mesmo jeito? Porque não quis ouvir. O pastor está dizendo aqui, não é difícil nos encantar conosco mesmo. É verdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, em alguns momentos, a gente pode se achar o máximo, né? E às vezes até se achar acima da palavra do Senhor e do que ela diz. E ficar com o ego inflamado, né? E se achar. Quantos não caíram por causa disso?
A Angélica está dizendo que ela se encanta com ela algumas vezes. Pois é. Olha só. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já construiu um monumento a si mesmo? Aproveita esse momento aí dessa deixa da Angélica. Né? Quem aqui já construiu em algum momento um monumento a si mesmo? Vou esperar aqui, né? Porque eu sei que demora um pouquinho para chegar aí, para deixar vocês responderem. Olha, talvez não assim uma estátua, né? Mas eu acredito que nós, em algum momento, como o pastor falou aqui, a gente se encanta com a gente mesmo. E em alguns momentos a gente pode se ver criando monumentos, sabe? E monumentos pelos quais nós não devemos ser lembrados. Tiração do Senhor, diz a Angélica, diz, eu não, porque queria que ele fosse todo de ouro. Diz a Alessandra que nunca construiu, que falta autoestima. Eu vou deixar vocês respondendo aqui para mim falar sobre os monumentos que por vezes nós construímos, mas que não devemos ser lembrados por eles. A autoestima falta para a Alessandra aqui. Diz a Nilma que às vezes também queremos aparecer. A questão, gente, é que é nos gloriarmos, né? A glória é de Deus. A Bíblia fala que em honra, mas a Deus a glória. E o limite entre a honra e a glória é muito tênue, né? A gente tem que saber ficar entre esse limite aí. Então vamos lá. Quando vocês estão falando aí, depois eu vou lendo aqui. Você já construiu um monumento para si mesmo? Talvez não do tipo que a mulher de Ló e o pastor disse que já tentou fazer, mas deu errado. Às vezes, outros tipos de monumentos nós construímos, tá? O pessoal tá brincando aqui, né? Na verdade, Ana Cecília Andrade. Na verdade, também gostamos de elevar nosso eu. A vaidade de estar no topo faz parte da natureza humana. Verdade. Célia Marina. Tá todo mundo rindo do pastor aqui, viu, pastor? Vou deixar esse pessoal rir aqui para me depois fazer chorar. Fazer chorar agora que estão rindo alto aqui vai ser muito ruim. Vou deixar eles rindo mais um tiquinho. Pois é, gente, vamos lá. Um monumento talvez como de sim, reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? Obrigada. Você tá querendo me desestabilizar aqui. Então, olha só. Como de Saul e da mulher de Ló, certamente não, né? Mas outros tipos de monumentos nós erguemos muitas vezes, infelizmente, são monumentos pelos quais nós não devemos ser lembrados. A Ana está dizendo, às vezes fazemos algo para o Senhor e queremos muito reconhecimento. Mas temos que saber que se recebemos a recompensa aqui, não receberemos do Senhor. Sim, é verdade. O nosso coração às vezes espera e almeja isso, né? E o Senhor já falou que se nós quisermos a honra dos homens, nós vamos ter. Mas é melhor ser honrado por Deus do que pelos homens, né? Quem deseja o louvor dos homens já recebeu. Então, olha só, vamos lá aos monumentos, gente. Quer ver um tipo de monumento que a gente ergue? E um monumento pelo qual nós não deveríamos ser lembrados por ele? O monumento do rancor, sabe? Tem pessoas que não perdoam ninguém.
e não esquece por nada. Ergueu um monumento a Hong Kong. Tá aí, ó, erguido, para lembrar para todo mundo que não perdoa, que não esquece por nada. É verdade ou não é? E com isso aí eu quero, né, chamar a atenção de vocês novamente aqui. Sabe um outro monumento, gente? Um monumento ao pecado. Quando o pecado ele está nos aprisionando, né, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou e verdadeiramente nós estamos livres. Mas Paulo fala que não é para nós nos sujeitarmos novamente ao pecado, né? Infelizmente já me deparei com esta situação. Eu preciso pedir muito domínio próprio ao Pai, vigiar e orar em todo tempo. Sim. Sabe, irmãos? Então, nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. E se o pecado tem nos dominado, nós estamos erguendo um monumento ao pecado, o homenageando. Quando a gente fica pensando muito no pecado, a gente está erguendo um monumento a ele, se rendendo a ele. A Alessandra está falando, desse monumento eu já ergui. Minha mãe está dizendo que isso não mora no coração dela, não. Não te pertence, né, mãe? Misericórdia. Ai, irmã Nilma. Pois é. Um segundo monumento, sabe? É um monumento ao dinheiro. Tem muitas pessoas, gente, mesmo depois de conhecer o Senhor, que ainda trata o dinheiro como um Deus. O dinheiro ainda é Senhor. Amam o dinheiro. Tem um demasiado apreço e dão um demasiado valor ao dinheiro, entregam sua vida, né, em prol do dinheiro, em conquistar e ter mais e mais. Existem pessoas que levantam um monumento ao dinheiro, um respeito demasiado ao dinheiro, né? Tiago vai falar sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Vou ler esse texto, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro é um monumento que é erguido por muitas pessoas. Deixa eu ver o que esse povo está falando aqui, gente. Que esse negócio tá que roda aqui, ó. Derruba ele, né, Lica? Se não é Jesus por mim, eu estava lascada, diz Alessandra. Isso aí me falta, Angélica. Irmãos, então voltando àquele texto que diz lá, né, que é uma advertência de Paulo, que nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina, eu quero dizer para você nessa noite que se existe algo que te domina, você está erguendo um monumento a isso, e se curvando diante dele, se rendendo a ele. E o Senhor deseja que nós não sejamos lembrados por esses tipos de monumentos, né? Por esse tipo de lembrança. Pois é, a Alessi tá falando aqui, ó. Mais crente que você estuda aí, irmãos, ó. Tô brincando. Que ela não vai erguer nenhum monumento, porque ela não tem. Exatamente. Que sejamos... Como que vocês querem ser lembrados? Gente, presta atenção. Olha, Saul, ele poderia ser lembrado como o primeiro rei de Israel, né? Ele é lembrado como o primeiro rei de Israel. Mas ele tem uma biografia manchada, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, mas o Senhor confiou a ele uma missão e ele não cumpriu. E outro rei o Senhor escolheu e fez o que o Senhor queria. E esse rei foi aprovado por Deus e reconhecido por Deus. Então, assim, Saul poderia ser o primeiro rei, poderia ser o homem referência, o primeiro rei, né? Ele tinha tudo para ter um histórico maravilhoso, mas ele não teve. Ele se tornou um exemplo aqui que nós não devemos ser. A mulher de Ló, ela foi salva de uma destruição imensa. Ela poderia ter uma história para contar, mas ela morreu como todos os outros, mesmo sendo livrada daquela morte. Ela morreu, né? Eu quero te perguntar nessa noite, como que você quer ser lembrado para suas gerações futuras? Como uma pessoa que serviu ao Senhor, cheia de limitações, porque amou muito dinheiro, porque se fez fraco diante do pecado, porque
era uma pessoa rancorosa, você quer ser lembrado pelos seus filhos, pelas suas gerações? Ah, o fulano era rancoroso, cheio de ódio. Como é ruim, gente. Tem gente que é lembrado assim. Tem pessoas que falam assim, o fulano é tão legal, mas é rancoroso. Você fizer um negócio com ele, acabou, né? Que nós sejamos conhecidos como pessoas que ouvem a Deus, né? Como alguém que segue as suas instruções. Eu quero finalizar aqui voltando ao título dessa lição, dizendo assim, olha, sejamos sensatos e não insensatos, né? Amém? E agora, gente, meu Deus, eu nunca vi tanto comentário numa live igual essa hoje. Então, eu estou encerrando essa live de hoje com esse tema, esses monumentos, como lembranças e recordações daquilo que nós não devemos ser. Não seja insensato, seja sensato. O Senhor se agrada mais da obediência do que de qualquer outra coisa. Né? Não tem nada que você possa fazer para Deus que Ele mais deseje do que a sua obediência. Então, com essa palavra, eu encerro aqui essa lição de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, que voltaram, mesmo depois que não tinha áudio, né? Agradecer ao Gabriel que está aqui, gente. Ele chegou aqui em casa em 1 segundo. Ele entrou no jatinho do Domingos e parou aqui em casa em 1 segundo. Eu fui no portão, subi, entrei aqui para começar essa live. Beber água, tô perdendo ar, né? Já tá acabando, gente. Mas eu quero dizer para vocês que semana que vem nós temos uma novidade. Chama todo mundo. A nossa live semana que vem vai ter mais 3 pessoas. Vamos ter a Yalika que está aqui com a gente. Vamos ter a Solange e o Silas participando. Eu vou intermediar essa live e eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora, porque essas lives com os líderes que eu vou fazer, nós vamos estar falando sobre fé. Fé, que é imprescindível para qualquer tempo da nossa vida. Então, falando de fé, na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 19h30, eu estarei com os líderes Silas, Solange e Lica. E tenho certeza que será muito edificante. Chama todo mundo. Divulga essa mensagem. Não para que eu seja um monumento para ninguém, mas para que essa palavra alcance tantas pessoas. Isso é uma ferramenta de evangelização, utilize ela para a glória de Deus. Assim como todas as manhãs, aqueles áudios com as palavras do pastor Kleber não são apenas edificantes para as nossas vidas, mas podem edificar a vida de tantas pessoas e ser uma forma de evangelização virtual. Use e abuse, né, dessas ministrações, divulgue mesmo e abençoe no nome de Jesus. Estou agarrada semana que vem, em nome de Jesus, Fernanda Cesana. Será muito bom ter vocês aqui. Então, sendo assim, um grande abraço, nós vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Senhor, te louvo mais um dia, Pai. Mais uma vez, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Meu Deus, eu te agradeço profundamente. E, Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia. Não, Senhor, ela vai, ela atinge o objetivo pelo qual ela está sendo enviada. Teu Espírito Santo possa fazer essa palavra arder no coração dessa pessoa que me ouve, para que ela seja, Senhor, despertada por ela para a tua realidade. É a oração que eu te peço e faço no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então fica assim. Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Jesus abençoe vocês.